Olá, espero que você esteja bem. Hoje eu tô aqui para falar sobre o verbo to be. Eu sei que geralmente, quando se fala de inglês, principalmente nas escolas, é somente sobre isso que as pessoas falam, mas isso cai bastante. Como o inglês, nesse tipo de prova, é muita interpretação de texto, eu vou pedir para vocês não focarem tanto na pronunciação e nem focarem tanto nisso, a gente tem pouco tempo, então a pronúncia não vai ser algo que eu vou bater na tecla aqui, não vai ser algo que eu vou trabalhar com vocês, mas sim na questão do entendimento para que vocês consigam entender o texto de alguma forma, nem que seja de uma maneira rápida e sucinta, para que você consiga fazer o exercício. Então, o meu objetivo com essas aulas de inglês é justamente esse: é mais focado na parte de escrita e de compreender a leitura do que está escrito ali, do que a parte de pronunciação. Tanto porque se for como eu disse, eu tô aqui como já foi dito, eu tô aqui como voluntário. Eu não sou especializado em inglês, eu não tenho um inglês fluente, o meu inglês é um básico pro intermediário, mas na questão de leitura e escrita, agora de pronunciação, não é lá naquelas coisas. Então, não foquem muito na pronúncia, e sim na escrita, que é o principal que vocês vão usar no dia da prova. Eu sei que inglês é muito difícil, ainda mais para explicar e ensinar em um mês, basicamente. Então, eu vou tentar passar algumas coisas, alguns truques, alguns significados para que vocês consigam, de alguma forma, como eu disse, compreender pelo menos o texto. Não são textos difíceis, mas acaba sendo um pouco mais complicado essa parte. Bom, um conselho que eu dou para vocês é buscarem bastante vocabulário. Então, pesquisem em palavras, os significados de palavras, e pesquisem palavras que estão em português e inglês, principalmente que vocês usam no dia a dia. Tenta visualizar a palavra, ver como ela é escrita, o que ela significa. Tenta relacionar com a sua língua materna. Essa palavra significa isso, porque isso vai ajudar você, na hora de que você ler um texto, reconhecer a palavra e lembrar o que ela significa. Bom, como eu disse, eu vou começar pelo verbo to be. Eu sei que é um tema muito batido, mas é um tema importante, e eu vou explicar para vocês e tentar explicar de uma maneira que fique fácil, claro e que vocês entendam, tá? Não é um bicho de sete cabeças o verbo to be, e vocês vão ver isso. Bom, antes de começar falando sobre o verbo to be, eu quero falar sobre os pronomes em português. Nossa, Gabriel, o que é pronome? Toda vez que você fala dessas palavras, do significado das palavras, de uma maneira técnica, ou gramatical, as pessoas meio que se assustam quando eu falo, isso é um verbo, isso é um adjetivo, isso é um pronome, tem todo um peso, toda uma carga. Eu não quero trazer isso para vocês aqui, eu não quero que vocês fiquem presos nessas palavras. Mas o pronome na língua portuguesa, ele é aquela palavra que a gente usa para se referir a uma pessoa ou alguém que está fazendo uma ação, por exemplo. Então, eu tenho, por exemplo, o pronome na língua portuguesa, os pronomes pessoais são o eu, o tu, o ele, o ela, o nós, o vós, o ele ou elas. Então, isso a gente usa o tempo todo na nossa língua materna, e é algo que nós sabemos. Pode ser que a gente não saiba que chama pronome isso, mas nós usamos. Então, eu digo, eu vou beber água. Ela está bebendo água. Ela é uma menina. Ele é o menino. Nós usamos o pronome sem perceber, a gente está usando os pronomes. E isso acontece em todas as línguas, inclusive no inglês, que é justamente os pronomes em inglês. Eles são diferentes, um pouco diferente da língua portuguesa, eles acabam tendo uma diferença, mas funciona do mesmo sentido. Então eu tenho, por exemplo, o I, que vai significar eu. Eu tenho o you, que vai significar você. Depois eu tenho o he, que vai significar ele. Depois eu tenho o she, que vai significar ela. Eu tenho o it, que não temos na língua portuguesa, mas ele vai ser quando você vai dizer que algo é. Então, que algo está fazendo alguma coisa, que algo geralmente na língua portuguesa nós usamos tanto o ele ou ela para referir. Então, a garrafa. Ela está quebrada, quando eu estou falando dessa garrafa, por exemplo. Na língua portuguesa, na língua inglesa, a gente não vai usar o mesmo pronome que usa para uma pessoa, ser humano, para um objeto, por exemplo. Então, esse it, ele vai substituir isso. Geralmente se fala ele ou ela para coisa, mas é um pronome neutro, vamos dizer assim. Nós temos o we, que é nós. Nós temos o they, que é eles. E nós temos o you, de novo, que vai repetir, que é vocês. Então,
Em português, nós temos o eu, o tu, o ela ou ele, o nós, o vós, ele ou elas. No inglês vai ser eu, você, ele ou ela para coisa, digamos assim, nós, eles e vocês. Então, basicamente é isso. Por que que eu preciso te ensinar isso? Porque o verbo to be, ele é basicamente um verbo normal. Então, como a gente tem os verbos no português, por exemplo, vou falar no infinitivo. Gabriel, o que é infinitivo? Palavra difícil. Não. Todo verbo no infinitivo é os verbos que terminam com ar, er ou ir. Então, beber. Quando eu falo beber, eu estou falando um verbo no infinitivo. Tá vendo como vocês usam muito essas palavras? E são palavras que estão no nosso vocabulário que às vezes a gente só não sabe a, a classe gramatical que ela se encontra. Mas toda vez que eu falo de um verbo sem conjugar ele, eu estou falando de um verbo no infinitivo. Então, beber. Quando eu vou falar eu, que eu fiz esse verbo, por exemplo, o verbo é uma ação. Toda vez que eu vou falar, por exemplo, que eu ou você fez essa ação, fez esse verbo, eu vou conjugar ele para a pessoa pelo pronome que eu estou usando. Então, por exemplo, se eu vou falar que o Gabriel fez o ato de beber, eu vou falar eu bebi. Eu conjuguei o verbo. Eu tirei ele do beber e passei ele para o bebi. Isso a gente faz automaticamente. É a nossa língua materna. Então, eu vou falar que ela fez o ato de beber. Eu não vou falar ela beber, eu vou falar ela bebeu. Eu conjuguei o verbo, eu mudei o verbo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, da mesma maneira que nós colocamos o nosso pronome, que é eu, ele, ela, nós, com o verbo conjugado, então eu usei, por exemplo, o Gabriel, que é um pronome, bebeu, bebe. Ela bebe. Nós bebemos. Então, da mesma maneira que nós fazemos isso, isso acontece no inglês. Então, por exemplo, eu falo, eu bebo. Ela bebe. Nós bebemos. Então, eu estou conjugando os verbos, que são aquilo que tá, a ação que está acontecendo, com o meu pronome. Isso vai acontecer no inglês também, porque, querendo ou não, são palavras. A gente está querendo conversar e ter um diálogo. Então, da mesma maneira que existem os verbos no português, então, beber, correr, amar, jogar, brincar, ler, beber. Enfim, acho que eu falei beber duas vezes, mas fica aí a dica. Bebam água. No inglês também existe. Então eu tenho o to read, que é ler, eu tenho o to go, que é ir, eu tenho o to drink, que é beber, e eu tenho o to be, que é ser ou estar. Gabriel, por que que o verbo to be ele tem dois significados? Nossa, que difícil. Não é difícil. Nós mesmos, nós que falamos português, estamos acostumados com verbos que também têm dois significados. E mas como eu sei qual é? Nós sabemos pelo contexto. Nossa, Gabriel, muito difícil. Não, não é difícil. Se eu falar para você, você vai tomar água. Você sabe que esse verbo tomar e essa água significa alguma coisa, certo? Vou tomar água. Você vai literalmente pegar a água e vai tomar. Agora, se eu disser para você, você vai tomar cuidado, é outro significado com o mesmo verbo, o verbo tomar. Então, nós, como nós falamos, nós estamos acostumados com isso, a perceber pelo contexto o que o verbo quer dizer. No inglês, da mesma maneira, existem verbos que têm vários significados. No caso do to be, ele tem dois significados, o ser ou o estar. Então, fica basicamente isso que eu tô querendo passar para vocês. Não sei se tá dando para entender. Qualquer coisa, você volta o vídeo ou deixa um comentário que eu respondo vocês. Depois tem um plantão de dúvidas na quinta. Ah, Bom, por que que eu estou dizendo isso? Porque quando eu falo do verb to be, todo verbo em inglês, lembra que eu falei do infinitivo no português, que é os verbos que terminam com ar, er ou ir? No inglês, não tem essa terminação igual. A diferença é que quando o verbo no inglês está no infinitivo, ele aparece com esse to na frente, que é o to. Então, toda vez que eu falo to read, eu estou falando ler. Se eu falar read somente, depende do pronome que está junto. Se eu falar to go, eu estou falando ir. Entendeu? É o verbo no infinitivo no português, no inglês, enfim. Esquece esses nomes de classe gramatical e tudo mais. O que você precisa saber? Existem palavras no português como o eu, o tu, o ele, o ela, o nós, o vós, o eles ou elas, que se referem a alguém fazendo uma ação. Essa ação, essa coisa que essa pessoa está fazendo é chamado de verbo. Então, essa coisa que a pessoa está fazendo ou sendo é o verbo.
Então, eu tenho uma pessoa que faz uma ação. Ponto. É o que vocês precisam entender. Uma pessoa que faz uma ação. Em português, eu, pessoa, corro, ação. Eu sou, pessoa, ação. Eu, pessoa, estou jogando. Ela, pessoa, está brincando. Então, eu tenho uma pessoa fazendo uma ação, certo? No inglês, eu tenho da mesma forma. Então, eu tenho essas pessoas que eu disse para vocês: o I, o you, o he, o she, o it, o we, o they, you, e o you. Novamente, que são as pessoas como eu disse para você. Eu, você, ele, ela, o it para coisa, nós, eles ou vocês. E da mesma maneira, eu tenho uma pessoa fazendo uma ação. Então, eu tenho I read, eu leio. You read, você lê, entendeu? Então, eu tenho essa... Da mesma forma que o português acontece, que nós falamos no nosso dia a dia, acontece no inglês. Por que o verbo to be ele é tão ensinado e tão falado? Porque diferente dos outros verbos, ignora os verbos irregulares, tem verbos que mudam. No inglês, no português, a gente conjuga o verbo, era igual eu estava dizendo para vocês. Então eu falo, eu bebo, ela bebe, nós bebemos, vós bebais. A gente muda o verbo, nem sei se é bebais, não vamos fingir que é. No inglês, geralmente os verbos, eles não mudam. Então se eu falar I read, you read, we read, they read, you read, entendeu? O verbo não muda. Somente no verbo to be, não somente no verbo to be, existem outros verbos que isso acontece, mas no verbo to be, isso não acontece assim. Eu não vou falar I be, you be, he be, she be. Não. O verbo to be, ele vai ter várias formas diferentes de ser falado. O verbo to be, eu tenho três. Eu tenho o am, eu tenho o is e eu tenho o are. São esses três. Dependendo a pessoa que está fazendo a ação, eu vou usar um desses. Então, por exemplo, voltando aqui. Deixa eu apagar os significados para você. Não, vou fazer aqui embaixo. Eu tenho, por exemplo, para vocês, um pronome. No caso, o eu. Eu é o pronome. Se eu falar eu em inglês, eu vou falar I. Certo? O I, eu não vou falar I be para dizer eu sou ou eu estou. Ó. O to read, eu vou escrever aqui. Ó. Ler, to go, ir, to drink, beber, e to be, ser ou estar. Então, dependendo do meu contexto, eu vou estar dizendo que eu estou ou que eu sou. Então, vamos supor que eu queira dizer que eu sou ou estou. Eu vou dizer I am. Certo? Eu usei esse primeiro aqui, ó. Pro I, eu vou usar o am, certo? I am. Para os outros, a maioria, eu vou usar o are. Quais são a maioria, Gabriel? O you, o we, o they e you de novo. Então, não vou colocar porque repete. Então, pro you, eu vou usar you are. Pro we, eu vou usar we are. E pro they, eu vou usar they are. Isso tudo para dizer, ó, aqui, eu sou, aqui, você é ou você está, aqui, nós somos ou nós estamos, e aqui, eles são ou eles estão. Faltou qual? Faltou o he, o she e o it. Então, eu tenho aqui, he is, she is, it is, certo? Então, eu tenho o am, que é só usado para o I. Então, aqui, exclusivo. I am é o único que uso am, certo? Eu tenho you, we e o they, que eu uso o are, os três. Então, you are, we are, they are. E depois eu tenho os outros três, que é o que eu uso o is. Então, eu tenho o he is, she is e o it is, certo? Então, eu tenho essas três conjugações usadas para os pronomes diferentes. Nossa, Gabriel, que complexo. Não é complexo. Na língua portuguesa, se você for pensar, eu tenho uma conjugação diferente para cada um deles. Então, se eu fosse conjugar o verbo ser aqui, nessas aqui, eu colocaria cada um diferente, ó. Eu sou, tu és, ele ou ela é, nós somos, vós nem sei,
eles e elas são. Então, percebe que, ó, totalmente diferente um do outro? Diferente. E a gente faz isso tranquilamente. No inglês, não. No inglês só são três. O I am, para esse. O am, o am, para esses, para o I, no caso. O are, que eu uso para o you, we e o they. E o is, que eu uso para o he, she, it. Então é bem mais resumido do que o português, que eu tenho várias conjugações. Bom, o am, o are e o is nada mais é do que o verb to be. Só para finalizar, vocês podem ver de uma maneira diferente. Por exemplo, igual eu escrevi aqui, tá vendo? Ó, eu sou, I am. Eu estou, I am. Você é, you are. Você está, you are. Ele é, he is. Ele está, he is. Ela é, she is. Ela está, she is. Nós somos, we are. Nós estamos, we are. Eles são, they are. Eles estão, they are. Vocês são, you are. Vocês estão, you are. Isso daqui tá certo, tá correto. Mas da mesma maneira que quando eu vou dizer eu estou, eu não falo eu estou, eu falo eu tô. Eu tô com fome, eu tô cansado, eu tô feliz. Tá percebendo que nós contraímos no português? Mas da mesma maneira, eles contraem e falam o tô, vamos dizer assim. Então eu vou explicar para vocês porque muda na pronunciação e muda na escrita também. Para vocês também não se assustarem quando vocês verem e conseguirem fazer uma ligação. Ah, isso é isso. Então, o I am, o que é I am mesmo? I am é eu sou. Ele pode ser escrito assim. I'm. O you are, por exemplo, ele pode ser escrito assim. Your. O his, ele pode ser escrito assim. His. O she's. Parece que eu falei X pra foto. O it is. It's. We are. We're. You are, your, they are, their. Tá vendo que você mudou a escrita e a pronúncia porque você contraiu? Então, vocês precisam entender que não somente assim, I am, pode aparecer assim, I'm. You are, your. É a forma contraída, é a forma resumida, é a forma curta do verbo to be. Então, eu tenho I am, I'm. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, your. They are, theirs. Então, entendeu? Essa é a forma contraída, não tem segredo. É você só lembrar que isso significa a mesma coisa que isso, só que de uma maneira contraída. Eu sei que é bastante coisa, gente. Eu sei que é difícil. Aprender inglês assim é difícil. Aprender inglês comigo é difícil. Enfim, basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, pelo menos. Mas eu espero que fique um pouco claro para que na hora que vocês leiam uma frase que comece, que esteja falando sobre ser ou sobre estar, vocês consigam entender que I am significa eu estou ou eu sou, dependendo do contexto. Basicamente é isso. Muito obrigado. Até mais.